Bom dia, oitavo ano. Retomando expressões algébricas. As expressões algébricas são muito utilizadas em diversas áreas do conhecimento. Veja o exemplo a seguir. IMC, Índice de Massa Corporal, uma ferramenta utilizada para detectar casos de obesidade ou desnutrição. Embora já existam métodos mais modernos, esse índice ainda é amplamente utilizado por ser de fácil cálculo. Sua fórmula é dada por peso dividido por altura vezes altura, altura em metros e peso em quilogramas. De acordo com o resultado obtido, pode-se enquadrar a pessoa nas categorias apresentadas na tabela abaixo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Veja o IMC. Menos do que 18,5, abaixo do peso, entre 18,5 e 24,9, peso normal, entre 25 e 29,9, sobrepeso, entre 30 e 34,9, obesidade grau 1, entre 35 e 39,9, obesidade grau 2, mais do que 40, obesidade grau 3. Num exemplo, uma pessoa pesa 60 kg e tem 1,60 m de altura. Fazemos 60 dividido por 1,6 vezes 1,6, 60 dividido por 2,56 e o resultado 23,44. Se encaixa aqui, 18,5 e 24,9, então peso normal. Vamos praticar? Calcule seu MC e verifique em qual classificação você se enquadra. Faz o cálculo e procura na tabela. Observe que poderíamos representar a fórmula do IMC de modo simplificado por IMC, peso, dividido por altura vezes altura. As letras P e A representam peso e altura respectivamente. Quando resolvemos equações, também utilizamos expressões com letras, que representam a incógnita. Porém, no caso do IMC, as letras P e A representam variáveis. Você consegue perceber qual a diferença entre incógnita e variável? Observe que, no caso do IMC, cada aluno substitui as letras P e A pelos números que representavam seu peso e sua altura, respectivamente, obtendo assim o seu IMC. Nesse caso, P e A são variáveis que podem ser substituídas por diversos valores, obtendo assim diferentes resultados de IMC. Quando há uma equação, há necessariamente uma igualdade que deve ser obedecida. Poderíamos utilizar a fórmula do IMC em uma equação para resolver um problema. Por exemplo, suponha a mesma pessoa que tem 1,60 m de altura, qual seria o peso máximo dessa pessoa para que ela ainda se enquadrar na classificação de peso normal? Para resolver esse problema, vamos considerar o resultado mais alto do IMC da faixa de peso normal, que é 24,9. Então, a fórmula IMC igual a P dividido por A vezes A. Nós queremos encontrar P. Então, fica P dividido por 1,6 vezes 1,6 igual a 24,9. Fazemos P igual ao produto 1,6 vezes 1,6 vezes 24,9, resultado 63,774. Esse é o peso máximo de uma pessoa de 1,60 m de altura que se enquadra na faixa normal. Descobrimos então que o peso máximo que essa pessoa pode ter para não passar para a classificação de sobrepeso é 63,744 kg. Percebam que nesse caso houve uma igualdade entre a expressão algébrica do IMC e o valor 24,9 que deveria ser respeitado. Sabendo o valor de A, conseguimos determinar o valor de P, que aqui assumiu o valor de uma incógnita. Atividades página 15. A renda mensal de vendedores é normalmente composta de uma parte fixa e uma parte variável. Suponha que um vendedor receba mensalmente R$ 800 de renda fixa mais 10% do faturamento de suas vendas ao longo do mês. Responda os itens a seguir. Represente 10% como 0,1. Item A. Qual a expressão algébrica que corresponde à renda R recebida por esse vendedor em um mês que vendeu um total de V reais em mercadorias? Item B. No item anterior, V representa uma incógnita ou uma variável?
Item C. Suponha que o vendedor queira receber ao final de um mês de trabalho o valor de R$ 1.900. Qual seria o valor do seu faturamento de suas vendas nesse período? Item D. No item C, V representa uma incógnita ou uma variável? Exercício 18. Uma receita de bolo pede-se que se adicione 3 xícaras de farinha de trigo para cada 2 colheres de sobremesa de fermento em pó, além de outros ingredientes. 3 de farinha, 2 de fermento. Y farinha, X fermento. Como há uma proporcionalidade nas quantidades de farinha e fermento, podemos, utilizando a regra de 3, obter a fórmula para a quantidade de farinha denotada por Y, de acordo com a quantidade X de fermento adicionada no preparo do bolo. Obtenha a expressão de Y. Clique em cruz, Y vezes 2 igual a 3 vezes X. Depois você isola Y. B. Na situação que acabamos de representar, X é uma incógnita ou uma variável? Item C. Suponha que uma pessoa possua exatamente 4,5 xícaras de chá de farinha de trigo e queira usar toda essa quantidade para fazer o bolo. Quantas colheres de sobremesa de fermento ela deve adicionar na mistura? Item D. Na situação do item C, X é uma incógnita ou é uma variável? Existem várias situações em que podemos montar uma fórmula de cálculo utilizando expressões algébricas. Vamos estabelecer uma fórmula muito interessante aplicada aos polígonos convexos. O polígono convexo é um polígono construído de forma que os prolongamentos dos lados nunca ficarão em seu interior. Se 2 pontos pertencem a um polígono convexo, então todo o segmento tendo esses 2 pontos como extremidade estará inteiramente contido no polígono. Assim, o triângulo é um polígono convexo, pois quaisquer 2 pontos do triângulo formam um segmento que está inteiramente contido no triângulo. Nem todos os quadriláteros são convexos. Veja, por exemplo, o quadrilátero ABCD não convexo, também chamado de côncavo. O segmento EMN, cujas extremidades pertencem aos lados AD e AB, não está totalmente contido na região determinada por ABCD. MN corta o lado DC e corta o lado CB. Veja agora alguns quadriláteros convexos que estudamos: trapézio, paralelogramo, retângulo, quadrado e losango. O polígono convexo recebe o nome de acordo com o número de lados: triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono e decágono. Depende da quantidade de lados. Veja alguns polígonos construídos. Chamamos de diagonal de um polígono convexo o segmento cujas extremidades sejam 2 vértices não consecutivos. Observe as diagonais AC, AD, BD, BE e CE do pentágono a seguir. Quantas diagonais tem um polígono convexo? Você já deve ter percebido que depende da quantidade de lados do polígono, não é mesmo? Veja que no pentágono, de cada vértice saem 2 diagonais. Como temos 5 vértices, teríamos 5 vezes 2 igual a 10 diagonais. No entanto, fazendo dessa maneira, contamos cada diagonal 2 vezes. A C e CA são a mesma. Então, o pentágono terá 5 diagonais, pois 5 vezes 2, que partem, dividido por 2 para evitar a duplicidade. São 5 diagonais. Vamos agora estabelecer a fórmula para um polígono convexo de n lados. Se o polígono tem n lados, terá n vértices, e podemos ligar cada um deles a todos os outros vértices do polígono. Porém, não serão diagonais a ligação do vértice com ele mesmo e com os 2 vizinhos. Os demais segmentos serão diagonais. 5 diagonais. O polígono tem 8 lados, 8 vértices, diminuindo 8 menos 3, 5 diagonais. Veja, do vértice V saem diagonais para todos os outros vértices, exceto para o vértice V e para os 2 vértices vizinhos a ele. Assim, podemos dizer que de cada vértice saem n menos 3 diagonais,
E para obter um total de diagonais, devemos multiplicar n, que multiplica n menos 3, e dividir por 2, para não contar duas vezes cada diagonal. Dessa forma, a expressão algébrica que representa o número de diagonais será n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. N é o número de lados. A partir dessa expressão, chamando de D o número de diagonais, a fórmula fica D igual a n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Fiz alguns exemplos. Para o decágono, n igual a 10. 10, que multiplica 10 menos 3, dividido por 2. 70 dividido por 2, 35. O decágono tem 35 diagonais. Hexágono, n igual a 6. 6, que multiplica 6 menos 3 dividido por 2, dá 9. O hexágono tem 9 diagonais. Exercício 19. Calcule o número de diagonais de um polígono de 7 lados. Aplique a fórmula fazendo n igual a 7. Calcule D. Um polígono de 12 lados. Aplique a fórmula n igual a 12. Calcule D. Exercício 20. Utilizando a fórmula D igual a n, que multiplica n menos 3 dividido por 2, mostre que um triângulo não tem diagonais. Essas são atividades dessa semana. Bom dia.